Tudo aquilo que você não podia parar, você vai conseguir parar agora. Tudo aquilo que você não conseguia começar, você vai conseguir começar agora. Tudo aquilo que você não conseguia parar, você vai conseguir parar agora. Tudo aquilo que você não conseguia começar, você vai conseguir começar agora. Não pela força, nem pelo meu poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Satanás não vai governar a sua vida nunca mais. Você é projetado para bendizer Deus o tempo todo, na luz e na escuridão. Você é um filho do Deus vivo. E eu ouvi dizer que ele nunca perdeu uma batalha. Eu ouvi dizer que ninguém nunca chicoteou ele. A morte não pôde chicoteá-lo. Doença e enfermidade não puderam chicoteá-lo. A escassez não pôde chicoteá-lo. Nenhum inimigo pôde chicoteá-lo. E ele está dentro de você. Isso significa que você não pode ser chicoteado. Significa que seus dias de perder acabaram. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. E nós vamos ler uns dos versículos mais poderosos na Bíblia sobre formar o seu mundo com a palavra de Deus. Há algumas mudanças que serão feitas nesta manhã na sua vida. Há algumas instruções simples que trarão uma mudança na sua vida. Instruções muito simples que você precisará continuamente colocando-as em prática para poder manter a sua vida posicionada. Se você não mantiver essas instruções simples acontecendo continuamente, não importa se você está orando ou não, você vai sair do trilho. Até mesmo orando, até mesmo vindo à igreja, a sua vida vai sair do trilho, vai sair da tomada, porque tem algumas coisas que o inimigo está usando contra você que ele vai ser exposto nessa manhã. Não somente ele vai ser exposto, mas vai haver aqui uma explicação com clareza o suficiente para você parar ele. E ele testa todos nós, ok? Então, é muito simples, mas isso não tem sido, ainda assim, isso não tem sido aplicado da forma que deveria na igreja. Portanto, tem muitas coisas que estão acontecendo na igreja que não deveriam estar acontecendo. Isso não significa que as pessoas sejam más. Eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco de insulto, mas é ignorância. É ignorância espiritual. E uma vez que você se torna consciente espiritualmente e sábio espiritualmente, todo mundo diga, sábio espiritualmente. O inimigo não vai mais brincar com a sua vida nunca mais. Uma forma que eu vou falar essa manhã é, você está a ponto de colocar os seus sapatos. Veja, eu te dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e o poder do inimigo não te causará dano algum, certo? Satanás não é suposto a estar andando em cima de nós. Nós somos supostos a estar andando em cima dele. E é muito simples. Mas ainda assim, você precisa estar consciente disso todos os dias da sua vida. De que você não está lidando apenas com uma parte. Você não está lidando apenas com uma parte. Se você tentar lidar apenas com uma parte, é aí onde Satanás vai pegar você nas outras partes. O seu físico, mental e espiritual. O seu homem físico, o seu homem mental e o seu homem espiritual. O seu homem físico, homem mental e homem espiritual precisam ser vigiados o tempo todo. Muito simples, mas ainda assim complicado, porque muitas vezes nós oramos em línguas 3 horas,
Mas ainda assim, o homem físico está agindo como se fosse um tolo. Ou aquele homem mental está fazendo algum tipo de sugestão para você fazer aquilo que não é certo. Então nós queremos vamos falar sobre a parte 2 hoje, de como formar o seu mundo, ou formar a sua vida, ou moldar a sua vida com a palavra de Deus, diariamente. E você precisa continuar fazendo isso pro resto da sua vida. Você não pode apenas dizer, peguei na terça-feira e pensa que já pegou na quinta. Não, todos os dias você precisa se deparar com isso dessa forma. Então, em Marcos 11, 22, esses versículos são versículos de fé poderosos. Nós os usamos muitas vezes. Ele diz, e Jesus respondeu e disse a eles, tenha fé em Deus. Porque verdadeiramente eu digo a vocês que todo aquele que disser a essa montanha, você é um movedor de montanhas, seja removido, lembre-se, você é um movedor de montanhas. Algo que parece grande, que está te bloqueando. Mas se você lidar com isso fisicamente, mentalmente e espiritualmente, lembra dessas 3 coisas, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, você poderá mover a montanha. Eu creio que tem algumas montanhas que serão removidas nessa manhã. E eu quero nomeá-las corretamente, montanhas satânicas, que Satanás tenta construir em nossas vidas. Mas nós temos poder. Eu disse, nós temos poder, como filhos de Deus, para mover qualquer montanha que Satanás tenha colocado em nossas vidas. Veja, ou ele colocou as montanhas fisicamente ou mentalmente. Veja, essa vida não pode ser governada pelos sentidos. Essa vida não pode ser governada pela vida acadêmica. Essa vida não pode ser governada psicologicamente. Essa vida precisa ser governada espiritualmente. Você precisa ser guiado e alimentado pelo Espírito de Deus. E porque você é um cristão, você tem esse direito. Mas você precisará ser ensinado, você precisará ter revelação e você precisará aplicar, colocar em prática. Você precisará receber manifestação, você precisará receber demonstração de Deus. Não somente o que eu estou fazendo todos os dias. Você vai precisar ter um mundo espiritual que você sabe, que você entende. E você pode fazer isso. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você pode fazer isso. Quantos de vocês dizem que são nascidos de Deus, nascidos do Espírito? Quase todo mundo aqui na casa. Online, muitas mãos eu vejo para o alto. Ok, muito bem. Então, nós vamos construir ou formar o nosso mundo. Formar a nossa vida com a palavra de Deus. Vai ser necessário graça, vai ser necessário fé. A graça significa que já está pago. Fé significa é meu. Graça significa que está pago. A fé significa é meu. Misericórdia significa que Deus está andando comigo, do meu lado, para me ajudar a receber aquilo que é meu de direito. Então nós temos a graça, a fé e a misericórdia. Muito bem. Agora, quando ele diz, tenha fé em Deus, depois ele explicou o que significa ter fé em Deus. Aqui no versículo 23 ele diz, porque verdadeiramente digo a você que todo aquele que o quê? Fizer o quê? Disser a essa montanha. Eu gosto quando ele fala com a montanha. Não é um morrinho, não é uma montanha, é uma montanha para te informar que você consegue lidar com isso. Seja removida e seja lançada no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que essas coisas que ele disse acontecerão. E depois no versículo 24, ele sai de mover, de sair, ele se move de falar para orar. Jesus está falando, portanto eu digo a você, tudo aquilo que você desejar quando você orar, creia que você as recebeu e você as terá. Isso significa que eu posso ter o que eu quero, certo? Ok. Agora, veja o versículo 25. Antes de começarmos a trabalhar aqui. Quando você estiver orando, perdoe. Você tem alguém que você precisa perdoar?
Se você não tiver, você está vivendo num outro mundo. Todo mundo tem alguém que essa pessoa precisa perdoar. Até mesmo que se você seja bacana, que você é reservado, aquietado, mas ainda assim você tem alguém que você precisa perdoar. Se você tiver algo contra alguém no seu coração, para que seu pai também possa te perdoar, o seu pai que está no céu possa te perdoar seus pecados. A fé, a gente tem que perdoar, porque a fé não funciona sem o perdão. Muito bem, você pode se sentar. 3 compartimentos: físico, mental e espiritual. Ouça com bastante atenção. Quando você volta lá para Romanos capítulo 12, volta para Romanos capítulo 12. E no princípio do que eu estava falando eu quero te entregar da seguinte forma. Você precisa formar o seu mundo com a palavra dele. E para poder fazer isso, você vai precisar ter a fé de Deus. E o que eu li para você, acabei de ler para você agora, é o tipo de fé de Deus. Você fala com montanhas, a montanha é obrigada a te obedecer. Você ora e obtém sua resposta. Então nós precisamos ter a fé de Deus. E nós vamos lidar com como que precisamos imitar a fé de Deus. Não tem como você falar sobre fé sem falar sobre crer. Também você não pode falar sobre fé sem falar sobre declarar. Então, quando você fala sobre fé, você tem que pensar sobre crer e falar. Muito bem? No versículo 23, de volta em Marcos 11, 23, no versículo 23, é melhor eu ir nessa rota aqui. Versículo 23. Jesus mencionou a palavra declarar de alguma forma 3 vezes. Então, ele está enfatizando falar em cima ao invés de crer. Não é ao invés, mas mais do que crer, porque esse é um problema que muitas pessoas têm. O que você fala sobre você mesmo todos os dias? Eu sei que você leu as Escrituras. Eu sei que você orou, mas o que você falou? Que tipo de visão você colocou para fora para terça-feira de manhã? Você precisa decretar algo, você precisa falar algo. Veja na minha mesa, na minha mala, eu tenho um livro azul de decreto comigo. Vê se você encontra lá, talvez seja no banco do carro, eu não sei onde está, mas talvez você encontre, continue procurando. A maioria das pessoas estão formando seus mundos. Eu vou levantar minha mão de como culpado depois que eu falar isso. Eu já vi isso às vezes. Você faz o que você quiser fazer. Mas se você quer fazer uma mudança, oh meu Deus, o Espírito Santo pegou você cedo nessa manhã. Se você quiser fazer algumas mudanças, você vai precisar fazer algumas mudanças. A maioria das pessoas estão formando seus mundos com as palavras erradas. Então, nós temos os ABCs aqui. Tem três coisas simples que você precisa saber para formar a sua vida com a palavra de Deus. Como pensar corretamente, como crer corretamente e como falar ou confessar corretamente. Você não vai conseguir anotar tudo isso aqui, mas eu vou falar algumas coisas aqui. A partir de um livro meu sobre decretos. São 31 decretos para bênçãos, para homens. É o meu livro. Escrito por Robert Hotchkin. Hotchkin. Aqui está um decreto. Jesus veio para que eu possa ter abundância de toda coisa boa na minha vida. Eu quero dançar com isso. Eu estou transbordando com abundância em cada área. Diga isso. Eu estou transbordando com abundância em cada área.
me abençoou com abundância de finanças. Veja, pessoas santas não querem falar isso. Deus me abençoou com abundância de paz, alegria, favor, amor, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, autocontrole e bondade, gentileza. Veja, você fala isso de manhã antes de você começar o dia. Hein? Deus me abençoou com abundância de saúde, vida, força, vigor e vitalidade. Deus me abençoou com abundância de sabedoria, iluminação e entendimento. Meu Deus Todo-Poderoso. E veja, você se dá conta, vocês estão ouvindo? Você fica falando isso, você está decretando isso. Você acordou de manhã, você fica falando isso antes de você sair de casa. Em Cristo, eu tenho todas as coisas que são pertinentes à vida e à divindade. O que quer que eu precise nesta vida, Deus já me deu em Cristo. Ouça isso. Nenhuma área da minha vida está em escassez. Você gosta disso, Dan? Eu prosperarei e conhecerei a abundância por todos os meus dias. Minhas finanças, família e relacionamentos, trabalho, saúde, fé e tempo de devoção e intimidade com o Senhor são todos abundantemente abençoados. Tem mais 2 que eu quero te entregar. Eu coloco os meus olhos, o meu coração e os meus pensamentos no reino de Deus. Eu sou um filho de Deus. Todas as coisas na esfera de Deus já são minhas. Todas as coisas na esfera de Deus já são minhas. Tudo que eu poderia precisar já foi adicionado a mim em Cristo. Você está ouvindo? Eu estou transbordando com bênçãos, porque o Senhor me abençoou com abundância. Você está pronto para o dia. Fale algo. Você precisa preparar o seu dia, você precisa preparar a sua vida. Entende o que eu estou falando? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que eu preciso fazer isso, Senhor. Muito bem. Vamos para Romanos 12. Talvez eu já tenha te falado isso, mas deixa eu navegar por isso, tudo bem? Aleluia! Glória a Deus! Minha vida está a ponto de mudar. Não sente aqui sem prestar atenção agora. Não sente aqui sem prestar atenção. Nós estamos numa fase diferente de ministério. Não estamos apenas sendo ensinados, mas estamos recebendo impartição. Muito bem? Tudo aquilo que você não conseguia parar, você conseguirá parar agora. Tudo aquilo que você não conseguia começar, você conseguirá começar agora. Venham comigo aqui. Você conseguirá começar. Olha o que ele diz. Tudo aquilo que você não conseguia parar, você vai conseguir parar agora. Tudo aquilo que você não conseguia começar, você vai conseguir começar agora. Você está me ouvindo? Não pela força, nem pelo meu poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Todo mundo aqui quer fazer aquilo que é certo. Se você é um filho de Deus, você quer fazer aquilo que é certo, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Todo mundo aqui. Então eu estou ouvindo, Satanás não vai governar a sua vida nunca mais. Fale para alguém perto de você aí, Satanás não vai governar a minha vida nunca mais. Deixa eu te falar o que eu estou ouvindo agora.
Você é projetado para bendizer Deus o tempo todo, na luz e na escuridão. Você é um filho do Deus vivo. Eu ouvi dizer que ele nunca perdeu uma batalha. Eu ouvi dizer que ninguém nunca chicoteou ele. A morte não pôde chicoteá-lo. Doença e enfermidade não puderam chicoteá-lo. A escassez não pôde chicoteá-lo. Nenhum inimigo pôde chicoteá-lo. Ele está dentro de você. Isso significa que você não pode ser chicoteado. Isso significa que os seus dias de perder acabaram. Fale com alguém. Diga, meus dias de perder. Diga para alguém, meus dias de perder acabaram. Eu vou vencer cada batalha. Eu vou cancelar cada tentação. Toda tentação eu vou cancelar. Eu vou pedir para você falar uma coisa 3 vezes. E aí algo vai acontecer. Tá pronto? Eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Meu Deus Todo-Poderoso. Agora, senta aí. Romanos 12. Nós estamos a ponto de sermos operados agora. Todo mundo está a ponto de ser operado agora. Operação espiritual está a ponto de acontecer. Em Romanos 12:1, olha para esse versículo. Romanos 12:1. Veja, ele te mostra como formar o seu mundo. Romanos 12:1. Eu rogo a vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o seu pastor, sua mamãe, seu papai, sua avó, seu avô. Não, eu rogo a vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que quem você apresente o quê? O seu corpo. Não falo nada sobre o seu espírito, não está falando de espírito aqui. O seu corpo como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o seu culto racional. Você já fez isso? Você já fez isso? Essa manhã eu quero que você faça isso. Eu quero que todo mundo aqui entregue seu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Eu estou falando com todo mundo. Você está entregando o seu corpo agora a Deus como um sacrifício vivo. O meu corpo será um sacrifício para Deus. Eu vou usar o meu corpo. Eu vou usar o meu corpo para Deus. Oh, eu vou usar o meu corpo para Deus. Eu não vou ser um sem noção. Eu não vou ser uma pessoa safada. Eu vou usar o meu corpo para Deus. Falem comigo aqui. Eu preciso pregar. Eu preciso pregar. E ninguém pode entregar o seu corpo a Deus, somente você. Para que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e aceitável. Veja, tem uma palavra aqui. Tem uma palavra aqui. Eu sei que eu vim da rua, eu saí das ruas 50 e poucos anos atrás. E eu era uma pessoa das ruas mesmo. E eu apresentei o meu corpo a Deus. E eu nunca mais voltei para as ruas. E eu não vou voltar. Então eu sei que isso pode ser feito. Eu vou falar dessa forma. Ninguém era mais sujo do que eu era. Espertalhão. Mas tem algo dentro, do lado de dentro. Preste atenção. Eu vou falar algo muito simples. Tem algo do lado de dentro que pode mudar o lado de fora. Não, não, não. Tem alguém do lado de dentro que pode mudar o lado de fora. Eu vou falar, tem alguém. Eles chamam o nome dele de Jesus. Diga para alguém, Jesus está dentro de mim.
Você notou ali, é para apresentar o seu corpo? Nota a palavra misericórdia. A palavra misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Santo e aceitável a Deus. Veja, estamos formando a nossa vida, certo? Com a palavra de Deus, certo? Então nós precisamos receber misericórdia para que possamos lidar com esse corpo. Se o seu corpo tem se afastado de você, é por isso que estamos aqui hoje. Para te falar que você pode parar com isso. O seu corpo não vai governar você nunca mais. Eu governo o meu corpo. E eu estou te falando agora, o seu corpo não pode ficar doente. A doença pode estar aí, mas ela é obrigada a ir embora. Eu tenho um corpo saudável. Diga isso, eu tenho um corpo saudável. Não tenha medo de falar isso. Você está formando o seu mundo. Você está formando, moldando a sua vida. Vamos para o segundo aspecto desse moldar, desse formar, no segundo versículo. Mente. Onde Satanás trabalha? Se alguém aqui me disser que Satanás não trabalha na sua mente, eu vou chamar você de mentiroso. As coisas cruzam na sua mente, mas você precisa saber como controlar a sua mente. Então ele diz, não seja conformado, não se conforme. Veja, se conformar significa aceitar o molde da circunstância, aceitar o molde do convite, aceitar o molde do mundo. Mas Satanás, a palavra diz, para você não se conformar com o mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então você pode tentar ter o seu corpo em forma, mas a sua mente não está em forma. Então, para você formar o seu mundo, você precisa formar o seu corpo e você precisa formar a sua mente. Agora vamos para o seu espírito, no terceiro versículo. Depois eu vou te mostrar como fazer isso. Terceiro versículo. Veja, ele diz, porque eu digo a você pela graça dada a mim, a cada um entre vocês, não pensar acerca de si mesmo mais alto do que deveria pensar. Mas para pensar de forma sóbria, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um. Veja, então você tem que pensar de forma sóbria. Agora, você pode se sentar. Como que isso vai acontecer? Hebreus 4:12. Mateus 4:4. Pega esses dois versículos. Hebreus 4:12. Você precisa ser operado diariamente. Vá para a mesa de cirurgia, deite e fale com Deus, porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer faca de dois gumes, penetrando até mesmo a divisão de alma e espírito, e juntas e medulas, e é uma discernidora dos pensamentos e intenções do coração. Você precisa de uma operação da palavra. Agora vamos voltar para Romanos 12:3. Romanos 12:3. Todo mundo diga, hush. Eu quero que alguém cante uma música agora. Vamos dançar um pouquinho. Ha, ha, ha. Veja, você começa com seu corpo, Romanos 12:1, sua mente, depois Romanos 12:2, agora você vê como você precisa operar no Espírito, Romanos 12:3. Porque eu digo, através da graça dada a mim, para cada um que está entre vocês, não pensar acerca de si mesmo mais alto do que deveria pensar, mas pensar de forma sóbria, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada pessoa. Eu estou operando em fé ou eu estou operando no meu corpo? Eu estou operando em fé ou eu estou operando na minha mente? Venham comigo, eu estou operando em fé ou eu estou operando no meu corpo? Ou eu estou operando na minha mente?
O meu espírito é a única coisa que é salva. O meu corpo não é salvo. A minha mente não é salva. Estamos falando sobre formar a sua vida com a palavra de Deus. Você entende? Aqueles truquezinhos que eles querem trazer sobre você. Você é uma pessoa boa, mas aqueles truques vêm colocados sobre você. Não deixe esses truques serem colocados sobre você. Você não pode dizer, não vai poder dizer que eu não te ensinei. E volta lá para Hebreus 4:12. Eu vou acertar daqui a pouco. Aleluia. Hebreus 4:12 é a forma que você é operado. A palavra de Deus é viva. Ela é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer faca de 2 gumes. Significa cortar, sabe? Penetrar, até mesmo a divisão de alma e espírito. Você vê, note, olha o que divide. Eles precisam ser divididos. Eu vou falar algo que rima. Eles precisam ser divididos ou então você vai ficar indeciso. Quantos de vocês sabem algo sobre isso? Eu sei sobre isso. Como já passou? Alguém já passou por isso? Se você não dividi-los, você ficará indeciso. Mas a palavra de Deus é poderosa e é mais afiada que qualquer faca de 2 gumes. Não tem nada mais que pode fazer isso, somente a palavra. Veja, nada mais pode fazer isso, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais afiada que qualquer faca de 2 gumes, penetrando até mesmo a divisão de alma e espírito. Eles precisam ser divididos, e juntas e medulas, veja o que ele diz, e é uma discernidora dos pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Aleluia! Agora, com isso em mente, eu vou chegar lá, Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Agora está a ponto de ficar um pouco mais espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus da paz santifique você pela metade. Eu oro a Deus para que todo o seu espírito, graças a Deus pelo meu espírito, e alma, graças a Deus pela sua alma, e corpo, graças a Deus pelo meu corpo. Agora, você vê o que aconteceu, Se você está com os seus olhos numa parte só, Satanás ele vai pegar as outras partes. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive num corpo. Estamos falando, veja, nós estamos falando sobre formar a nossa vida com a palavra de Deus. Eu sei sobre isso através de experiência. Eu sei que isso é possível. Veja. E eu sei que Satanás vai tentar fazer a mesma coisa com qualquer pessoa, com todo mundo, o tempo todo. Mas são as pessoas que têm a sabedoria é que podem pará-lo. Elas sabem que tem o poder para pará-lo. Elas sabem que ele não pode tirar suas vidas. Elas sabem que ele não pode as manter no chão. Elas sabem que se ele as nocautear no chão, elas vão se levantar novamente. Porque maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. E o Senhor é o meu pastor. Eu não terei falta de nada. Venham com vocês, venham comigo vocês todos. Vocês precisam estar felizes sobre isso. Ele me faz deitar em pastos verdes, me guia por águas tranquilas. E quando eu não estou pensando corretamente, ele diz que ele restaura a minha alma. E ele me guia pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. E ele, ainda que eu ande, note, eu não estou correndo pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ele prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará debaixo da sombra do Onipotente. Maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Se você habitar em mim, minhas palavras habitarem em você, peça o que você quiser e será feito a você. Ele foi moído por minhas transgressões, machucado por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Com suas pisaduras, eu sou curado. Eu vou falar numa fala de rua. Eu não vou pro buraco. Quando parecer que você está fraco, cheque o seu homem físico, cheque os seus sentidos, cheque o seu homem mental e ore no Espírito. Ore no Espírito, eu disse. Quando parecer que você está ficando fraco, ore no Espírito, ore em línguas, que isso vai te trazer de volta para o lado certo. Senta aí um minuto. Quando você está na sua mente sã, um homem não pode pensar que ele é uma mulher. Para! Algo aconteceu aí, algo está dando errado aí. Quando um homem pensa que ele é uma mulher, algo deu errado aí. Quando uma mulher pensa que ela é um homem. Cara, nem posso pensar sobre ser uma mulher. Mulher? Mulher? Sabe, mulher? Eu sou um homem. Da onde que saiu essa coisa? Eles não formaram o mundo e deixou o mundo formar você. Satanás tem o sistema do mundo na mão dele e ele faz você pensar que você é uma outra pessoa, uma outra coisa. Continue lutando, menina. Nessa igreja que eu fui designado para ser o pastor, apóstolo e profeta, você vai ser acertado. Ou você vai ficar desconfortável. Essa igreja vai fazer você ficar desconfortável. No pecado você vai ficar desconfortável. E é isso que eu sou suposto a fazer. Você está me ouvindo? Você é o ser mais poderoso na face da terra. Não o presidente, não o vice-presidente. Você é o crente. Eu não me importo qual seja o seu sobrenome, não me importa qual seja o tamanho da casa que você mora. Você é o ser mais poderoso. A sua casa não faz você, você faz a sua casa. O seu carro não faz você, você faz o seu carro. Aquele terno não faz você, você faz o terno. Aquele vestido não faz você, você faz o vestido. Todo mundo debaixo do som da minha voz está saindo do buraco. Todo mundo debaixo do som da minha voz está se levantando nessa manhã. Eu amo todo mundo aqui. Diga isso. Eu amo todo mundo aqui. Nós estamos nisso juntos. Então nós vamos lutar até que todo mundo fique livre, liberto.
Eu não estou aqui para encontrar culpa em você. Eu estou aqui para te apontar para o caminho certo e te mostrar como dar descargas nas suas culpas. Te mostrar como ser um vencedor novamente. Deus tem um plano para cada pessoa debaixo do som da minha voz e você vai andar nesse plano. Deus planeja prosperar você, te abençoar, fazer você viver uma vida longa e satisfeita, te trazer para um lugar chamado céu. Alguém precisa dançar um pouquinho. Aleluia! Eu disse, alguém precisa dançar um pouquinho. Por que você está olhando aí de pé e olhando para mim só? Dança até que você sacuda isso tudo para fora. Dance até que essas coisas entrem em você. Agradeça a Deus. Obrigada, Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus eu ainda posso dançar. Aleluia! Senta aí e anota essas anotações rapidamente. Eu vou concluir daqui a pouco. Eu vou colocar muitas informações aqui nesses últimos minutos. Tem 3 coisas simples que você precisa saber para formar sua vida com a palavra de Deus. Como pensar corretamente, como crer corretamente e como falar ou confessar corretamente. 2 outros versículos. João 6,63. Romanos 12, de 1 a 3, Hebreus 4, 12, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, te levam para João 6, 63. Romanos 12, de 1 a 3, Hebreus 4, 12, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, te levam para João 6, 63 e Mateus 4, 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Então, esses são os ABCs de como formar a sua vida com a palavra de Deus. Esses 3 princípios, para esses 3 princípios funcionarem na sua vida, você precisa aprender a aplicá-los em ordem sequencial. Você precisa pensar corretamente para crer corretamente. E você precisa crer corretamente para confessar corretamente. Se você estiver pensando de forma errada, sua crença será errada. Se sua crença está errada, sua confissão será errada. Se algum desses 3 princípios não estiverem funcionando corretamente, veja isso que acontece. Ao invés de saúde, você vai ter doença. Ao invés de riqueza, você vai ter pobreza. Ao invés de alegria, você vai ter tribulação. Então você precisa manter esses 3. Romanos 12, de 1 a 3. A Bíblia diz que a morte e a vida, onde elas estão? No poder da língua, certo? Você não pode sair correndo, confessando essas coisas todas antes de você ter acertado seus pensamentos e a sua crença. E para ficarem corretos. Deixa eu ler algumas coisas. Se você crer corretamente, se você pensa corretamente, crer corretamente, sua confissão será corretamente. O poder será disponível para você formar a sua vida como Deus intencionou que fosse formada. Você quer uma vida melhor? O segundo princípio é crer na palavra. Isso tem a ver com o seu coração ou o seu espírito. O terceiro princípio, confessar a palavra, tem a ver com a sua boca. Os 3 vão juntos, pensar, crer e confessar. Eles funcionam. Eu sei disso pessoalmente, através de experiência. Você é o que você é e está onde está hoje por causa do que você pensou, por causa do que você creu e falou ontem. Isso é uma lei espiritual. Você me acompanha? Deus nos deu a palavra dele para acertarmos nosso pensamento e a nossa mente. Quando eu falo sobre a mente, eu estou falando sobre religião de mente, onde lidamos apenas com pensamento positivo. Com face a doenças, membros que têm essa mente de religião negam que a doença existe.
Eles dizem, eu não estou doente, mas eles estão pensando e crendo tudo errado. Realmente eles não têm toda a coisa trabalhando junto com eles. Todas as coisas juntas trabalhando com eles. Veja Romanos 4,17 rapidamente. Eu estou apenas me rendendo ao Espírito Santo. Espírito Santo, meu Deus, me ajuda com isso. Tem algumas coisas que eu quero dar a você antes de eu concluir neste domingo. Quero me certificar que eu te entrego isso antes de eu concluir. Tem tanta coisa aqui. Você pode criar o seu mundo pela fé. Eu sei que eu te falei, anota aí para ler depois. Através desse mesmo princípio e método de falar as palavras da fé, você como um crente pode criar a sua vida, pode criar na sua vida as coisas que você quer, as coisas que Deus quer que você tenha. Então você precisa criá-las, certo? É tão simples, a maioria das pessoas perde isso, deixa passar. Eles estão tentando orar para fazer acontecer. Quando você pode falar. Elas estão tentando ser boas o suficiente. Quantos de vocês já foram culpados de tentar ser bom o suficiente? Tentar ser bom o suficiente não é suficiente. Não é a sua bondade ou a sua habilidade que te capacita a falar as palavras da fé e formar o seu mundo. É a bondade de Deus e as habilidades de Deus. Apenas me ouça aqui alguns minutos. Quando você fala a palavra dele em fé, você coloca as habilidades de Deus para trabalharem a seu favor. Agora ouça com bastante atenção, porque senão você vai perder isso. A forma que Deus criou este mundo é o padrão que Ele te deu como um crente para criar ou formar o seu próprio mundo. Eu penso que o primeiro capítulo de Gênesis ele diz, e Deus disse, o que você está dizendo? Para formar o seu mundo, você primeiro precisa saber que você pode formar o seu mundo. Você pode estabelecer sua vida em ordem e alinhá-la com a vontade de Deus, que Ele explanou para você na palavra dele, explicou para você na palavra dele. Ouça. Deus estará lá para trazer cada situação em alinhamento com sua palavra, se você cooperar com Ele. O seu pensar, crer e falar precisam estar corretos. Seu pensar, crer e falar precisam estar corretos. Talvez você esteja pensando, é impossível ter cada situação na vida transformada para o meu bem. As coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Veja Lucas 18, 27. Rapidamente, eu preciso concluir. Aleluia! Diga, louvado seja Deus. Graças a Deus, minha vida nunca mais será a mesma novamente. Eu estou pronto para me render ao Espírito Santo. Ele vai me instruir. Ele vai me iluminar. Eu estou sendo convidado para uma vida mais alta neste dia de hoje. E eu sei como fazer isso. Eu mantenho meu corpo debaixo do controle. Mantenho a minha mente debaixo do controle. E eu me rendo ao meu espírito. É muito simples. É isso, é isso. É isso que eu faço há mais de 50 anos.
O meu corpo ainda quer fazer as mesmas coisas antigas, ir lá fora e agir como se fosse um tolo. O seu corpo também. Você vai estar mentindo aí, você vai estar mentindo aí. Esse corpo aí ama as ruas. Venham comigo aí. Se não fôssemos salvos, todos nós iríamos para o inferno hoje à noite. O corpo estaria lá de volta nas ruas. Venham comigo, não me olhe tão santo aí não. Por que você está me olhando como se fosse santo assim? Eu sei o que esse corpo faz. Esse corpo aí, essa mente, você sabe o que eles fazem. Sim, eles não são salvos. E você os venceu, filhinhos, porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. É por isso que estamos aqui, é por isso que você está aqui essa manhã. Você não estaria aqui se você não amasse a Deus. Você está aqui porque você ama Deus. Eu gosto dessa declaração. As coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Aleluia. Então deixa eu colocar as duas declarações juntas. Talvez você esteja pensando que é impossível ter cada situação na vida transformada para o meu bem. As coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Saia dos seus sentidos e saia da sua mente e entre no seu espírito e você vai começar a pensar como Deus. Eu preciso concluir. A fé de Deus te traz para uma esfera sobrenatural, na qual você pode chamar as coisas que não são como se fossem. Se você começar a olhar para as situações ou circunstâncias, pode parecer como se nada tivesse acontecendo. É por isso que o seu pensamento, crença e fala precisa pensar, crer e falar, pensar, crer e falar. Você já viu um disco arranhado? Pensar, crer e falar. Diga isso, pensar, crer e falar. Veja, eles precisam estar em ordem divina. Pensar, crer e falar. Note que eu não falei nada sobre emoções. Notou que eu não falei nada sobre emoções? Pensar, crer e falar. Diga isso, pensar, crer e falar. É assim que você forma o seu mundo. Pensar como Deus, crer como Deus e falar como Deus. Veja, alguns de vocês pensam que eu estou ficando irreverente aqui. Não, ele projetou para você pensar como ele, para você crer como ele, para você falar como ele. A religião te ensina uma outra coisa, talvez. A tradição talvez te ensine uma outra coisa. Mas você é divindade. Você tem habilidades divinas dentro de você. O que você disse? Eu tenho habilidades divinas dentro de mim. E elas estão prontas para serem usadas agora. E eu vou usá-las. Eu tenho o caráter de Deus, eu tenho a habilidade de Deus, eu tenho a unção de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a perspectiva de Deus, eu tenho a força de Deus, eu tenho a iluminação de Deus, eu tenho a revelação de Deus, eu tenho a demonstração de Deus dentro de mim. Eu não sou uma pessoa regular, eu sou nascido do Espírito de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu ouço a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou falar sobre a minha vida todos os dias, toda hora, todo momento, toda situação. Eu quero louvar Deus. Eu quero dar a Ele a glória. Espírito, alma e corpo. Se eu errar, eu vou confessar. Eu vou me arrepender e eu vou voltar de volta para a estrada. Eu sou livre agora, em nome de Jesus.
O pastor quer que você saiba que ele te ama. E eu vou pregar a verdade para você. Porque eu quero que você tenha o melhor. Nessa vida e na vida que está por vir, eu quero que você tenha o melhor. Essa é a minha tarefa. A minha vida é proteger você, proteger sua vida, te falar a verdade. Pare de viver no passado. Pare de tentar viver no futuro. Onde você vai viver? No presente. Arrependa-se e esqueça o que você fez de errado. Todo mundo perde a direção de Deus às vezes. Todo mundo erra às vezes. Eu vou falar para eles novamente, Senhor. Você é amado. Saiba disso. Agora eu estou falando com você. Eu disse, você é amado. Agora. Você é projetado para amar Deus mais do que qualquer outra coisa. Ele me mandou te falar que você vai vencer. Não importa o que você esteja passando agora. Ele me disse para eu te falar que você vai vencer. Diga para a pessoa do seu lado, você vai vencer. Diga para essa pessoa, você tem o que é necessário para vencer. Diga para essa pessoa, nessa manhã, o sobrenatural está sobre você. Time do louvor e adoração, venham aqui rapidamente. Venham para cá rapidamente. O sobrenatural está sobre você. Diga para alguém, o sobrenatural está sobre mim. Milagres, sinais e maravilhas estão sobre a minha vida agora. E eu acho que eu vou usá-los todos os dias da minha vida. Eu ando pela fé e não pela vista. Sou guiado pelo Espírito e não guiado pela carne. Eu sou abençoado. Eu estou indo acontecer em algum lugar. Eu sou feliz. Eu tenho alegria. Eu tenho paz. Eu tenho saúde. Eu tenho dinheiro. Eu sou próspero. Agora, eu estou livre de dívidas. Agora, no nome de Jesus. Alguém grite aí, aleluia. Outro culto poderoso. Ouça, minha vida mudou. Eu sei que a sua mudou também. Eu estou aprendendo que eu posso ver as coisas como Deus as vê e posso falar exatamente como Ele faz. Eu amo o que está escrito no livro. O poder criativo da palavra falada, formando o seu mundo com a palavra de Deus. Ouça, você precisa pegar esse livro. Você pode ir no Amazon, no Kindle, ou no Apple iBooks, Audiobooks, onde quer que vendam um livro, esse livro está lá. Você pode também no website iwm.org, ou você pode também pedir, ligar para o escritório no +1 225 473 8874 e fazer o seu pedido lá. Tudo isso em inglês por enquanto. Ouça, se você quiser semear, esse aqui é solo fértil. O que Deus está fazendo aqui na igreja Word of Life Christian Center, no LTTV, aqui é maravilhoso. Estamos tocando as vidas de pessoas ao redor de todo mundo. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOW, SOW, para +1 225 230 2234 ou vá no website iwm.org/frente give e semeie lá. E coloque sua semente no solo. Parceria também é algo maravilhoso. O que é melhor ainda do que uma pessoa que apoia é uma pessoa que é parceira com você. Quando Pedro e os outros pescadores estavam lá com o barco enchendo, o barco do Pedro estava lotando, ele ligou, ele chamou os parceiros e encheram os 2 barcos. E os barcos começaram a afundar, porque tinha tantos peixes. A mesma coisa precisa estar acontecendo com você. Tudo que está acontecendo nesse ministério, que está acontecendo na vida do apóstolo, está acontecendo em todas as nossas vidas, estamos conectados com o apóstolo, precisa estar acontecendo na sua vida também. Então torne-se parceiro hoje. É muito fácil. Digite a palavra Connect para +1 225 230 2234 ou vá no website iwm.org/frente partnership. Novamente, estamos felizes que você conectou com a gente aqui no Leroy Thompson TV Brasil, onde você recebe o mais avançado. Até a próxima.